Bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje vou-vos falar acerca do livro O Jogo do Anjo, de Carlos Ruiz Zafón. Este é o segundo livro da tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, de Carlos Ruiz Zafón. Eu no mês de março tinha lido A Sombra do Vento e E no mês de abril iniciei a leitura do Jogo do Anjo. Infelizmente não consegui concluir a leitura no mês de abril e terminei no mês de maio. Este livro foi lido para o projeto da Ana Lopes em abril, lemos em espanhol. Infelizmente a leitura não ficou concluída no mês de abril, mas ainda vai a tempo de trazer aqui a minha opinião acerca deste livro. Como disse, então, o segundo livro da tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, e aqui nós vamos encontrar o David Martín. David Martín perde os pais muito cedo e acaba por ser aceite por Pedro Vidal, que é um escritor de um jornal bastante influente e rico, que acaba por proteger e cuidar aqui do nosso David Martín. Ele irá trabalhar nesse jornal onde trabalha o Pedro Vidal e aí começar a seguir a sua carreira de escrita e de jornalismo nesse jornal. Uns anos mais tarde ele começa a escrever ficção para o jornal, não artigos de jornalismo, mas ficção, e decide que o seu sonho é mesmo ser escritor. Pedro Vidal acaba por o ajudar a seguir esse sonho e ele irá trocar de jornal, com aqui algumas peripécias, e irá escrever para outro jornal, mas artigos de ficção. Só que os donos desse outro jornal não permitem que o David Martín assine esses artigos, esses contos, como sendo ele próprio. Então ele tem que usar um nome fictício. Isto deixa de ser do agrado dele, porque o público não irá reconhecer como sendo o David Martín, que é o que ele pretende. Aqui surge uma oportunidade um bocado misteriosa. Surge aqui uma personagem que fala com a nossa personagem principal, de que o quer contratar para escrever um livro nunca antes escrito. Esse livro irá trazer aqui uma série de desafios para o David. Inicialmente ele até reconhece que possa ser um desafio interessante, mas depois começa a ver que existem aqui coisas, posso dizer, sobrenaturais por detrás da escrita deste livro. Este livro é um livro bastante complexo. O próprio enredo é bastante complexo, porque nós aqui vamos ter muitos acontecimentos, muito enredo, muitas peripécias, muitas reviravoltas, e acabei por considerar que na leitura de um livro só podia ter aqui imensas histórias para vos poder falar e trazer para este vídeo de opinião. Não vou falar muito mais acerca do enredo, fiquem só com a premissa de que o livro está associado à escrita de um livro misterioso e poderoso, que tem algo sobrenatural por detrás disso tudo. E fiquei também com a ideia de que, tal como no livro da Sombra do Vento, este livro também nos traz aqui uma série de mistérios e da resolução de um mistério que só no final nós iremos vê-lo concluído. Aquilo que eu quero mesmo falar é porque é que este livro faz parte do Cemitério dos Livros Esquecidos. Nós, no primeiro livro, nós vemos o surgimento de uma grande biblioteca em que lá estão todas as relíquias, todos os livros que deixaram de sair de circulação do mercado e estão guardados lá para que alguém os proteja. Nesta história, esse cemitério volta a ser importante aqui para a nossa personagem principal, porque ela visita
cemitério dos livros esquecidos e esta biblioteca e apaixona-se por este mundo que aqui temos e por deixar posteriormente o seu livro lá. Existe aqui também algo bastante curioso, que é o aparecimento neste livro de personagens que nós tínhamos no livro anterior, que é os donos da livraria do Semper e Filhos, que era a livraria que nós tínhamos narrada na Sombra do Vento. Então, eu inicialmente achei que as personagens que estavam, que eram os personagens principais da Sombra do Vento, eram as personagens secundárias aqui aqui deste livro do Jogo do Anjo. Só que, só no final é que eu me apercebi, e posso partilhar isto convosco, que as personagens que nós tínhamos neste livro são antepassados das personagens que tínhamos no livro A Sombra do Vento. Enquanto na Sombra do Vento nós tínhamos o Daniel é a última pessoa a nascer aqui neste livro e eu inicialmente até achei que ele era o filho do livreiro que tínhamos aqui, do nosso Semper, aqui do Jogo do Anjo, só que só no final é que eu me apercebi disto, porque eles são sempre tratados pelo nome final, pelo nome de família e daí que só mesmo no final é que tive esta percepção. Eu queria partilhar isto convosco, que em termos de cronologia este livro é anterior à Sombra do Vento, mas em termos de leitura este livro é posterior, é o segundo livro de toda esta tetralogia. A minha opinião relativamente a esta obra é que, comparada com A Sombra do Vento, esta foi de mais difícil leitura, porque acontecem muitas coisas, tanto no enredo principal como nos enredos secundários aqui do livro, e achei que foi um livro muito denso em termos de leitura, por causa disso. Acontecem muitas coisas e depois existe um mistério todo em volta desta escrita deste livro, e andamos aqui muito tempo a ler para tentar descobrir o que é que vai acontecer com o David Martin, e acontecem tantas coisas à volta que nós nos perdemos a ver um bocado no enredo secundário e nas outras personagens aqui do livro. Daí que eu, comparado com A Sombra do Vento, este foi de mais difícil leitura. Quanto ao enredo em si, eu por acaso até gostei mais deste livro do que da Sombra do Vento. A história principal deste livro foi muito mais do meu agrado do que A Sombra do Vento, embora tenha noção que não seja igual para todos os leitores, porque este livro é muito mais sobrenatural, baseia-se muito mais em questões sobrenaturais do que o livro A Sombra do Vento, e daí que A Sombra do Vento seja do agrado da maioria dos leitores, por causa disso, de ser muito mais realista do que este baseia-se muito mais na fantasia e no sobrenatural. Ana Lopes, fizeste uma pergunta relativamente ao livro Marina, se aquilo que encontrávamos no livro Marina, das questões sobrenaturais e fantásticas, iriam ser do teu agrado por causa daquilo que tu não gostaste deste livro. Eu disse que ia ler este livro e depois ia-te dizer isso. Digo-te já que talvez o Marina não seja o livro mais indicado para as tuas leituras, por causa da questão sobrenatural que encontramos aqui, seja muito semelhante à questão sobrenatural que encontramos no livro Marina, e talvez não seja do teu agrado. Claro que é Carlos Coisa Afon e a escrita dele é sempre muito boa e muito prazerosa, mas o enredo talvez não seja do teu agrado por causa dessa associação fantástica e sobrenatural que ele faz ao enredo. Quem gosta de fantasia irá adorar, sem dúvida alguma, este livro, tenho a certeza absoluta. Aos leitores que não gostam de questões sobrenaturais, talvez não seja o melhor livro para poderem ler. Tal como dei à Sombra do Vento 5 estrelas, irei dar também este 5 estrelas porque agradou-me imenso.
temos aqui um enredo que para mim foi muito mais prazeroso do que A Sombra do Vento, e eu como gosto eu como gosto de fantasia e de ver retratadas estas questões sobrenaturais, embora eu não acredite em tudo o que está aqui escrito e esta dimensão que o Carlos Ruiz Zafón traz-nos para aqui, gosto de vê-la escrita e gosto de ler este tipo de enredos. E gostei bastante da premissa deste livro e deste mistério em volta deste livro misterioso que o David Martin estava a fazer e como é que ele iria se livrar desta personagem assustadora que tínhamos aqui no livro. Digam-me se vocês já leram este livro aqui na caixa de comentários, qual foi a vossa opinião relativamente ao livro. Se não leram, se fazem questões de o ler, deixem ficar as vossas opiniões aqui na caixa de comentários. Gosto imenso de ler aquilo que vocês escrevem. Não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo, de subscrever o canal e quanto a nós encontramos num próximo vídeo, até lá, tenham boas leituras e boas refeições. Tchau!